Quando eu estava na faculdade da Bíblia, meu professor nos contou uma história. Ele resumiu dizendo que na Idade Média, monges costumavam debater sobre Aristóteles, filosofia e teologia. Ele disse que certa vez o debate foi sobre a quantidade de dentes na boca de um cavalo. Eles recorreram a tudo quanto é livro. O debate durou 13 dias. Naquela época, um neófito, ou seja, um monge novato, olhou pela janela e disse, conforme explicou meu professor: Veja, eis ali um cavalo. Por que não contamos seus dentes? Então, eles o expulsaram do mosteiro, alegando que ele discordou de Aristóteles e dos pais da igreja. A moral da história era: você pode debater tudo o que quiser, mas é melhor buscar as evidências direto na boca do cavalo. Eu quis ir mais fundo e procurei a origem dessa história, mas parece que ninguém sabe de onde ela veio. Alguns dizem que o autor é Francis Bacon, outros dizem ser Roger Bacon, ou uma crônica de um antigo mosteiro, ou até mesmo um conto acerca de um padre e filósofo árabe. Mas não encontrei nenhuma evidência sobre nada disso. Em vez disso, as referências mais antigas que encontrei datam de 1901. Uma delas está no segundo volume de um livro sobre a psicologia do amor, impresso em Paris. E a outra é o Diário de um Maquinista, em Washington, D.C. Ambas são, palavra por palavra, idênticas. Então, de volta à moral da história, é melhor buscar as evidências direto na boca do cavalo do que simplesmente acreditar no que as pessoas dizem. Eu já ouvi muitas histórias sobre Jericó e o que houve com Josué naquele lugar. Havia corridas de bigas nos muros daquela cidade? A ciência apoia a história bíblica? O que os arqueólogos descobriram afinal? Muitas pessoas, incluindo professores, oferecem relatórios conflitantes entre si. Você gostaria de ver o que eu descobri quando chequei os fatos sobre a destruição de Jericó por mim mesmo? Oi, eu sou o David Daniels, da Chic Publications. Eu escrevi um novo gibi e só precisava que o Fred desenhasse uma única imagem do que Jericó parecia quando foi destruída. Mas você me conhece, eu queria fazer do jeito certo. Então, peguei todos os livros e revistas de arqueologia bíblica que consegui e procurei na internet por novas descobertas e análises. E, claro, tive que usar o Google Earth também. Somos tão privilegiados atualmente. É maravilhoso usar todos esses recursos. E havia vários artigos online onde foram feitas pesquisas realmente decentes. Eu não inventei tudo isso. Só estou dizendo o que encontrei quando reuni as descobertas de outras pessoas. Dê uma olhada em Jericó. Olhando para o norte, você pode ver o que é uma colina num terreno bem plano, perto de montanhas e colinas a oeste. As montanhas sobem 900 pés acima de Jericó, o que significa 200 pés acima do nível do mar. A 5 milhas e meia de distância, o Rio Jordão encontra-se 500 pés mais baixo, ou seja, 1.200 pés abaixo do nível do mar. Se você fizer um corte reto pelas montanhas, verá que Jerusalém encontra-se cerca de 2.500 pés acima do nível do mar. Jericó fica 200 metros abaixo do nível do mar. O lençol freático desce quase 3.000 pés até a colina de Jericó, de modo que eles tinham uma fonte e um suprimento constante de água. Por isso os povos antigos fizeram de Jericó a sua primeira cidade murada. Eles queriam proteger o abastecimento de água. Estamos olhando para uma ilustração de Jericó sobreposta numa fotografia moderna. Jericó tem 525 pés de largura e mais de 1.500 pés de comprimento, inclinada do sudoeste ao nordeste. Isso dá uns 12 acres no total. Mas quão grande é isso? Vamos pensar nisso em termos de campo de futebol americano. Um campo de futebol americano
100 end zones tem 100 por 50 jardas, o que dá 300 por 150 pés. Jericó cobriu o espaço equivalente a 11,6 campos de futebol. Ela poderia ter uma população de até 2.500 pessoas. Num lugar isolado, com uma população pequena. Como fazer bons amigos com uma muralha tão grande? Quem controla a água, controla vidas. Então, quão grande era essa muralha? Felizmente, várias pessoas têm cavado por toda parte na região de Jericó para responder essa pergunta. Vou te dizer uma coisa. A maioria dos desenhos de Jericó estão errados de um jeito ou de outro. A muralha tinha dois níveis. Um nível externo e uma parede interna conectada ao lado oeste. Existe atualmente uma estrada que corta o que era a parede externa. Bem aqui. Pois eles pegaram essa nascente e a transformaram num reservatório, de modo que para abrir caminho a essa estrada, eles tiveram que destruir bastante do lado leste de Jericó. A parede interna ficava mais acima do morro e era 2 vezes mais grossa que a externa. O nível interior superior era para a elite, o povo dominante, os ricos. Já o nível inferior externo era para a classe trabalhadora, os mais pobres. Aqui, as paredes dos edifícios são mais finas do que as do nível superior, além de muito mais próximas umas das outras. A maior parte do alojamento inferior ficava entre as paredes, mas algumas moradias foram encontradas junto à própria parede. A Bíblia diz que Raabe vivia na parede. Não era fácil entrar nesta cidade sem passar pelo portão. Dê uma olhada. Ao redor da cidade havia uma vala defensiva, conforme afirma Kathleen Kenyon. Ninguém discorda dela. A vala pode ter, inclusive, retido água. Então, para atacar essa cidade, você teria que descer de 10 a 15 pés numa vala. E no interior dessa vala, ao lado da cidade, havia uma íngreme parede de retenção com 12 a 15 pés de altura. Como não se bastasse isso, em certos pontos havia outro declive íngreme, que era engessado para ficar escorregadio. Esta é a base das muralhas. E esta é uma parte rebocada, escorregadia, que subia mais 35 pés. Esta é uma imagem cortada. Vê como o gesso penetrou no chão? Então veio a primeira parede externa de tijolos. Ela tinha 6 pés de espessura e 20 a 26 pés de altura. Algumas casas eram construídas na parede e outras no interior, entre as paredes. Havia alguns declives rebocados na parte interna também. Então veio a segunda parede de tijolos de barro. O fundo interno estava 46 pés acima do fundo do vale. Tinha 12 pés de espessura e subia outros 20 a 26 pés. Isso significa que você tinha de vencer no total mais de 70 pés se quisesse alcançar o topo da muralha e tomar a cidade. Isso foi quase impossível para um homem, mas nada é impossível para Deus. As paredes eram um obstáculo para o povo de Deus. Então Deus foi lá e removeu as paredes. E sabe qual é a beleza disso? Elas caíram de dentro para fora sobre a encosta íngreme e escorregadia, e também sobre o muro de contenção junto à vala. Deus fez um caminho, ou, mais especificamente, uma rampa. Eles literalmente conseguiram andar direto de onde estavam, assim como a Bíblia diz. A cidade inteira caiu. Mas como sabemos quando caiu? Houve várias expedições. Os arqueólogos alemães Ernest Selling e Karl Watzinger exploraram Jericó de 1907 a 1909 e em 1911. Eles cobriram uma grande parte do lado norte.
Eles não sabiam sobre datação de cerâmica, mas teorizaram que Jericó não foi habitada entre 1550 e 1200 a.C. O arqueólogo britânico John Gaston não ficou satisfeito com seus métodos e resolveu explorar Jericó entre 1930 e 1936. Ele examinou a parede dupla na parte superior, bem como uma grande área a sudeste. Aqui é a área explorada por Gaston. Seus métodos eram mais avançados que os de Selling e Wattinger. A cerâmica, assim como os escaravelhos encontrados nas sepulturas de Jericó, o levou a datar a queda das muralhas em cerca de 1400 a.C., que é a mesma data na qual chegamos quando tomamos a Bíblia literalmente. Em outubro de 1941, Gaston escreveu, abre aspas, tanto a tradição bíblica como nossas escavações indicam o mesmo reinado egípcio na época, que era o de Amenhotep III, além do período central de 1400 como sendo a data mais próxima que as evidências podem suportar. Fecha aspas. Gaston, então, foi até Kathleen Kenyon, uma promissora colega sua, e perguntou se ela poderia revisar o seu trabalho e atualizá-lo com novas observações. Mas não foi isso que ela fez. Kathleen Kenyon explorou Jericó de 1952 a 1958. Ela cuidadosamente cortou as duas paredes ao norte, ao oeste e ao sul, de modo que pudéssemos ver as suas camadas. Então, ela cavou 2 quadrados de 26 por 26 pés no nordeste da escavação de Gaston, que veio a ser o seu principal trabalho. Então, ela tirou suas conclusões e morreu antes de publicá-las. E sabe de uma coisa? Ela nunca checou o trabalho de Gaston conforme ele pediu a ela. Ela simplesmente seguiu seu próprio caminho e ignorou alguns fatos importantes, morrendo antes de publicar suas descobertas. Mas Kenyon declarou várias vezes publicamente que ela não encontrou qualquer prova de que houve uma população em Jericó entre 1550 e 1200 a.C., conforme Selling e Wattinger diziam. Depois disso, a maioria dos cientistas acabou desistindo de Jericó e de usar a Bíblia na arqueologia. Eles confiaram em Kenyon mais do que na Bíblia, e acreditavam que a Bíblia não era nada mais do que folclore religioso e incompatível com os achados arqueológicos modernos. Como resultado, mais de uma geração de arqueólogos teve a maioria de seus exploradores rejeitando a Bíblia e dizendo que ela não é um registro preciso de eventos históricos. Então veio Bryant Wood. Na década de 1980, Bryant G. Wood, especialista em cerâmica, examinou os achados de todos os pesquisadores anteriores, especialmente sua cerâmica. Voltarei a falar sobre isso, mas primeiro deixe-me contar 2 fatos muito legais. Primeiro, as muralhas caíram e em seguida a cidade foi queimada. A própria Kenyon admitiu isso. Ela escreveu, abre aspas, a destruição foi completa. Paredes e pisos estavam enegrecidos ou avermelhados pelo fogo, e cada sala estava cheia de tijolos, madeira e utensílios domésticos caídos. Na maioria dos quartos, os restos caídos foram fortemente queimados, mas o colapso das paredes dos cômodos orientais parece ter ocorrido antes de serem queimados pelo fogo. Fecha aspas. As muralhas caíram, e então a cidade foi queimada, assim como no livro de Josué. Em Josué 6:20, as muralhas caíram. 4 versículos depois, em Josué 6:24, lemos, abre aspas, porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Fecha aspas. Segundo, as muralhas desmoronaram para valer. É por isso que há tantos tijolos caídos por todo o caminho, incluindo na vala, na parte inferior da parede de contenção. Surpreendentemente, foi a própria Kathleen Kenyon que provou isso ao escavar o norte, o oeste e os muros de contenção ao sul. As paredes, desmoronando e caindo, cobriram todo o declive escorregadio e íngreme ao longo de todo o caminho.
Como eu disse há pouco, Deus providenciou uma rampa para que eles pudessem entrar em linha reta. Canyon admitiu que o lamaçal na vala veio do topo, exatamente como no livro de Josué. Josué 6,20 diz, abre aspas, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com um grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Fecha aspas. Mas a grande questão é, quando isso aconteceu? De acordo com Canyon, Josué nunca teve problemas com Jericó, pois nem sequer existia uma sociedade ali. Só faltou dizer que a cidade não tinha muro. Agora, vou falar sobre Bryant G. Wood. Ele investiu seu tempo fazendo análise de cerâmicas estratigráficas. Isso significa que ele encontrou, chão adentro, restos de camadas de algumas cidades antigas conhecidas por terem sido destruídas num determinado momento, o que possibilita saber de que época é cada cerâmica encontrada. Quanto mais camadas históricas datáveis foram sendo encontradas, mais fácil foi ficando para se identificar o estilo de cerâmica de cada época. Você poderia datar uma camada só pela cerâmica presente nela. Enquanto trabalhava em seu PhD sobre cerâmica cananeia do final da Idade do Bronze, ele deu uma olhada nos relatórios de 40 anos atrás que Gaston escreveu sobre Jericó. A cerâmica que Gaston encontrou era conhecida por ser do final da Idade do Bronze, entre 1550 e 1400 a.C., que é justamente a cerâmica que faltou nas escavações de Canyon. Wood publicou suas descobertas em 1990. Eis aqui o que achei interessante. 1. Gaston havia encontrado cerâmica de duas cores da ilha de Chipre. Eram vermelhas ou pretas com padrões geométricos e se chamavam utensílios bicromáticos cipriotas. Gaston não fazia ideia do significado desses padrões, mas os registrou em meio às suas anotações, embora não separadamente. A questão é, essa cerâmica só foi usada entre 1550 e 1400 a.C. Kathleen Canyon baseou sua datação no suposto fato de que aquela mesma cerâmica de Chipre estava ausente em sua escavação. E, no entanto, a tal cerâmica estava o tempo todo registrada nas anotações e fotos de Gaston que Canyon foi solicitado a examinar. Ela não honrou seu acordo? 3. Canyon também não investigou o local de escavação de Gaston. Se tivesse investigado, teria descoberto que Gaston escavou a colina de um palácio no qual a cerâmica mais cara havia deslizado para baixo. Os dois buracos de Canyon estavam mais ao norte, numa parte pobre da cidade, isto é, sem utensílios caros caídos pelo chão. Então, obviamente, tudo que ela encontrou foi cerâmica barata. Há tantas fotos que eu poderia te mostrar, mas preciso que este vídeo fique enxuto. 4. A camada da antiga Jericó, chamada Cidade 4, tinha diversos tipos de cerâmica que as pessoas comuns e pobres usavam. Elas foram encontradas em toda Jericó, mas Canyon estranhamente as ignorou. Ela só procurava pela rica cerâmica de Chipre. Só que a cerâmica comum também foi usada entre 1550 e 1400. E este tipo aqui, o número 2, a tigela redonda com círculos concêntricos internos, foi usada por um curto período de tempo, entre 1450 e 1400. Isso estreita a datação. Contudo, tem mais. A cidade tem cemitérios. As pessoas muitas vezes enterram coisas de valor com os mortos. Jericó tinha um cemitério ao noroeste. Nele, haviam alguns escaravelhos egípcios, que são aqueles amuletos em forma de besouro contendo inscrições, usados entre os anos 1800 e 1400, ou no máximo, final dos anos 1300 a.C. Pescou essa? De 1800 a 1400 ou estourando, final de 1300 a.C. Desses escaravelhos, os mais interessantes são os de Tutmés III, Amenhotep III e Hatshepsut, que alguns dizem ter sido a princesa que adotou Moisés. Eles são datados numa época muito próxima a 1400 a.C. Cada vez que algo em Jericó é datado por meios comuns, como camadas de destruição ou artefatos já datados,
temos sempre a datação máxima de sua existência localizada entre 1550 e 1400 a.C., ou no máximo 1450 e 1400 a.C., nunca depois de 1400 a.C. Guardei o melhor para o final. Aqui estão as 5 coisas mais poderosas que podemos saber sobre a destruição de Jericó ocorrida por volta de 1400 a.C., sendo todas 5 derivadas de algo que foi encontrado em todas as partes de Jericó. Frascos de grãos. Número 1. Os frascos estavam cheios, então sabemos de que época do ano eram, da primavera da região, que é entre março e maio. Eles, obviamente, haviam acabado de ter uma colheita, de modo que encheram frascos e panelas por toda a cidade. Isso corresponde à Bíblia. Josué 3,15 diz, abre aspas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa, fecha aspas. Josué 5,10, abre aspas, os filhos de Israel celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó, fecha aspas. Número 2. Os egípcios e outros povos antigos só sitiavam uma cidade na parte do ano que antecedia a colheita. Eles cercavam a cidade, levavam a comida e faziam a colheita da região, deixando a população local na miséria. Então sabemos que a queda de Jericó não se parece com uma invasão egípcia. Número 3. Os potes estavam cheios, então não foi um cerco de longa duração. Ora, as pessoas que estão cercadas durante um longo cerco acabam consumindo toda a comida antes de decidirem se irão morrer lutando ou se render. Portanto, o que aconteceu em Jericó não demorou muito. Isso corresponde à Bíblia. Josué 6, do 15 ao 16, de forma resumida diz, abre aspas, e sucedeu que, ao 7º dia, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Fecha aspas. Número 4. As pessoas que tomaram a cidade queimaram todo o grão. Mas o grão era valioso, pois não somente poderia alimentar o exército invasor, como servir de dinheiro caso já tivessem sua própria comida. Era algo muito valioso. Número 5. Não havia razão alguma para os invasores abandonarem panelas abarrotadas de grãos, a menos que tenham sido ordenados a não pegarem. Isso corresponde à Bíblia. Em Josué 6, do 17 ao 18, lemos, abre aspas, porém a cidade será anátema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele. Fecha aspas. Por que eu fiz todo esse trabalho? Porque me contaram histórias distintas entre si por 38 anos, e eu realmente queria algumas respostas. Mas o tiro de largada foi uma simples ilustração que eu precisava que Fred fizesse para meu próximo quadrinho sobre a destruição de Jericó. Eu configurei por GPS, fotografias, diagramas, tudo que você imaginar. E como você foi paciente em me ouvir até aqui, deixarei que veja o resultado final em primeira mão, incluindo onde acho que ficava a casa de Raabe. Aqui está. Seria ali, ao lado do portão norte. A Bíblia é verdadeira. A Bíblia é confiável. A Bíblia está literalmente correta em todo o seu conteúdo, desde que contextualizada adequadamente. E a Bíblia é a melhor e mais precisa fonte histórica sobre o que aconteceu, como, porquê, quando e onde. É por isso que confio na Bíblia King James. Mais de 400 anos examinada, testada e provada. Nada adicionado, nada retirado. Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso.